Então, novamente, agora oficialmente, muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao aulão de América Latina aqui, da Escola Preparatória da UFABC. E, bom, gente, o aulão de hoje, como o próprio nome já diz, ele vai ser voltado para a América Latina, porém eu pensei nesse aulão, junto com o pessoal da História Geral e com outros professores e professoras também, de fazer um aulão completamente diferente do habitual. Justamente porque, quando a gente pensa em educação, pensar o educar, pensar o espaço de sala de aula, pensar essa construção coletiva do ensino, é pensar que ele não existe somente para os professores falarem, ele não é um espaço onde somente os professores e as professoras devem estar numa posição acima dos alunos, justamente porque no ensino e na educação o que importa de fato são os alunos, no geral. Então, pensando nisso, que eu resolvi fazer um convite para todos os alunos e alunas da escola preparatória, quem se sentisse à vontade, quem quisesse, para montar um aulão, produzir um aulão em conjunto para que a gente pudesse apresentá-lo. E aí, deu certo, teve uma aderência muito legal. Estou aqui com 5 alunas da escola preparatória que vão apresentar esse aulão para vocês, e muito mais do que isso, foram elas que construíram. Eu cheguei nelas e falei, gente, é o seguinte, eu tenho a América Latina de tema. O que a gente tem que falar? O que vocês quiserem. E, gente, vou até pegar uma fala do Marcos aqui, que ele falou na minha aula essa semana, que ele falou que se juntasse professores da escola preparatória, juntasse todos os núcleos, cada um de uma área, e fizesse um aulão, não teria ficado tão incrível quanto esse que foi produzido por elas. Então é uma sensação maravilhosa, estou com orgulho danado, tá incrível esse aulão, e agora elas vão apresentar aqui para vocês, e pode ter certeza que vai ser um aulão para ficar na história. E aí, minhas meninas, que orgulho de vocês. E, meu povo, para quem não me conhece, eu sou o Paulo, eu sou professor de História Geral aqui da Escola Preparatória, já estou na educação há 4 aninhos, uma pessoa assim que aos poucos está construindo a história na educação. Esse é meu primeiro ano na Escola Preparatória e estou aqui para simplesmente ser só o mediador desse aulão, porque de fato quem irá apresentar, quem produziu, quem fez tudo foram as alunas da Escola Preparatória. E agora são elas que vão se apresentar aqui para o povo. Manda bala, gente. Luiz, quer começar se apresentando? Pode começar. Aline, Caí, Agatha. Bora, pô, se apresenta. Tá bom, enquanto a Luíse resolve o que ela tá resolvendo. Oi, gente, meu nome é Aline, eu tenho 19 anos, eu tô na EP, esse é o meu segundo ano de EP, eu fiz EP ano passado e esse ano, e tenho como objetivo prestar vestibular para medicina. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Heloísa, eu tenho 20 anos e é o meu primeiro ano de EP, mas tô amando todos os professores, todas as aulas, são incríveis. E, enfim, eu quero prestar para artes visuais. E é isso. Agatha. Oi, eu sou a Agatha, eu tenho 17 anos, também é meu primeiro ano de GP e eu também quero ou prestar para artes ou linguística. Oi, eu sou a Renata, eu tenho 17 anos. Eu tô na IP esse ano pela primeira vez, tô no terceiro ano do ensino médio. E eu gosto pra caramba da IP, até as matérias de exatas, que eu não curto muito exatas, eu gosto muito por causa dos professores e eu tô bem feliz de participar, inclusive de participar do aulão. Eu quero muito passar em letras na USP e é isso.
Fala, Luísa. Meu nome é Louise e eu estou no ensino médio, último ano, bilíngue, né? O que eu gosto de fazer é ler livro, ouvir a música e é isso. Eu tô, é essa a primeira vez da IP. Gente, fala pra mim ensinar o grupinho mais lindo desse mundo. Olha isso. Gente, então são essas 5 grandes mulheres que estão aqui que vão conduzir esse aulão com vocês. Aí a última coisa que eu irei falar aqui é, não confundam, isso daqui não são alunas em condição de professoras ou professores. Isso daqui são alunas no espaço que elas deveriam estar, que é o espaço de fala dentro da educação. Então é a partir disso que eu quero começar esse aulão, essa mensagem maravilhosa, e falar somente de quê? América Latina. Afinal, ninguém mais aguenta ter aula de História Geral sobre a Europa. Eu não aguento mais dar aula de História Geral sobre a Europa. Então, vamos trazer um tema muito mais importante para a gente, que se identifica muito mais com nós, que é importante para vestibular? É, mas não é o ponto principal aqui. O ponto principal é justamente a gente passar a compreender essa América Latina que vivemos e tudo que norteia a ela e tudo que essas alunas maravilhosas veem, percebem e entendem por América Latina. Vamos que vamos, meu povo. Começar com o astral lá em cima. Vou fazer a apresentação aqui. Todos estão vendo, gente? Bonitinho aí, beleza? Tudo em paz? Bom, o título que a gente escolheu, né, para esse aulão é América Latina vista pelas suas próprias pernas, que é uma referência à música Latinoamérica do Calle 13, que ele fala que a América Latina é um povo sem pernas, mas que caminha. E aí, até que ponto não existem pernas de fato para esse grupo? Até que ponto a América Latina ela caminha ou não por si só? E é isso aí que vai nortear o nosso aulão e vocês vão perceber. Para começar, gente, eu queria trazer para vocês um poema do Ferreira Goulart, que vai ser lido pela nossa querida Luíse. Olha lá, Luíse, para dar início daquele jeito, gente. Prestem atenção, esse é um dos poemas mais lindos que existem na história humana. Tá me ouvindo? Nós, latino-americanos, somos todos irmãos, mas não porque tenhamos a mesma mãe e o mesmo pai. Temos o mesmo parceiro que nos trai. Somos todos irmãos, não porque dividamos o mesmo teto e a mesma mesa. Divisamos a mesma espada sobre nossa cabeça. Somos todos de irmãos, não porque tenhamos o mesmo braço, o mesmo sobrenome. Temos os mesmos trajetos de senha e fome. Somos todos irmãos, não porque seja o mesmo sangue que no corpo levamos. O que é o mesmo é o modo como o derramamos. Ferreira Goulart. É com esse poema maravilhoso que damos início ao nosso aulão, pessoal. Sejam todos bem-vindos e aproveitem. Bem, está me ouvindo bem? Ok. Interpretação sobre a América Latina. Para você interpretar a América Latina, foi importante que isso partisse das próprias pessoas da América Latina, porque até mesmo, né, o próprio nome América Latina não foi dado por nós. E é sobre isso que eu vou falar. Passa, por favor. Isso. Com o objetivo de entender quais eram as razões do subdesenvolvimento na América Latina, o Conselho Econômico e Social da ONU criou a CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe. Ela foi criada em 1948 e o objetivo era, a partir de pensadores da América Latina, compreender quais foram os processos sociais, históricos, que
nos trouxeram até o ponto que nós estamos agora, de países subdesenvolvidos. E a partir dessa pauta tem duas principais teorias que eu vou falar para vocês, que é a teoria do desenvolvimento e a teoria da dependência. Primeiramente, a teoria do desenvolvimento. Ela tenta justificar esse subdesenvolvimento do aspecto histórico que antecede a industrialização na América Latina. Então, isso a princípio se justifica pelas colonizações de exploração que aconteceram nesses países, onde você teve uma exploração da matéria, e mesmo após a independência desses países, essa exploração ela continuou da matéria-prima. Eles continuaram sendo países que exportavam matéria agrária. E por existir uma satisfação da elite que possuía poder político, nunca foi feita uma reforma agrária, que tem grandes impactos se você olhar do aspecto social, porque a ausência de uma reforma agrária aumenta em muito a desigualdade social e a distribuição de terras. É importante ressaltar que isso justifica, sim, o aspecto econômico de subdesenvolvimento, mas também se relaciona com o social. Porque quando você tem uma colônia de exploração, você está, sim, explorando a matéria, mas você também tem uma exploração sobre aqueles povos nativos que estavam ali. Uma exploração, um genocídio, uma dominação que tem como objetivo justamente uma tentativa de apagar a cultura desses povos com uma suposta baseada numa suposta superioridade europeia. E é importante pensar nisso para entender o subdesenvolvimento por completo, não apenas do aspecto econômico. Já a teoria da dependência, ela fala sobre o que aconteceu após a industrialização na década de 30, que, por acaso, é uma industrialização tardia em comparação com os países desenvolvidos. Essa teoria ela foi lançada em 1949, no livro Manifesto Latino-Americano, do Raul Prebisch, e um ano após já a criação da CEPAL. E, primeiramente, no livro dele, ele não fala países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Ele separa esses países entre países de centro, que seriam os países europeus e os Estados Unidos, e os países periféricos, que seriam os países latino-americanos, mas também países da África e da Ásia. Essa industrialização ela aconteceu tardia, é uma indústria de base, né? Então, essa junção de indústria de base juntamente com a agricultura. Em nenhum momento, essa agricultura ela deixou de ser existente. E aí você tem a questão dos governos nacionais desenvolvimentistas, que foi justamente durante esses governos, dando destaque para alguns países como Brasil, México e Argentina, que você teve a industrialização, e esses países específicos foram classificados como países emergentes, mas ainda assim, dentro da classificação do Prebisch, eles ainda são países periféricos. Por quê? Porque existe uma dependência deles com os países desenvolvidos. Para você fazer a industrialização, não é do nada. Você precisa de investimentos. Esses investimentos podem ser feitos de duas maneiras distintas. Então, a princípio, você teve empréstimos feitos para o Banco Central e também para o Fundo Monetário Internacional. Isso acarretou em algumas dívidas que perduraram por muito tempo. E você também teve a entrada de multinacionais nesses países nacionais desenvolvimentistas, que era benéfico para as multinacionais, levando em consideração a mão de obra barata. E toda essa relação criou uma dependência econômica, porque você precisa que esses países comprem de você essa matéria de base, assim como você, através da agricultura, também depende desses países. Uma dependência tecnológica, porque para você criar indústria, se você se baseia na agricultura e você quer criar indústria, você precisa comprar as máquinas, você não vai fazer as máquinas, você depende deles tecnologicamente, e até mesmo a dependência moral, que é o que se linka com o que eu falei anteriormente, dessa tentativa de apagar a cultura do genocídio dos povos nativos da América Latina. Isso tudo também faz uma relação de dependência moral. E até mesmo cria esse complexo do vira-lata, que é quando o indivíduo ele se inferioriza voluntariamente, justamente por todo esse contexto histórico. Então, é sempre importante ligar esse aspecto econômico ao social, porque eles estão muito ligados. E a solução para tudo isso seria investimentos na educação,
com o objetivo de criar uma indústria mais diversa e quebrar aos poucos com essa dependência com esses países. Entretanto, essa solução ela nunca foi realmente colocada. Por quê? Porque ela defendia 2 pontos, que era investimento na educação e falava sobre a necessidade de você ter também uma reforma agrária. Por algum motivo, reforma agrária, investimentos na educação foram vistos e ainda é visto como ideais marxistas. Então, essa solução nunca foi colocada em prática. E é importante lembrar que ela foi criada em 48. Em 49, você já tinha ali o começo da Guerra Fria. Então, ela nunca foi colocada em função, principalmente, do imperialismo estadunidense. Para dar uma contextualizada, você tem a questão da doutrina Monroe, em 1823, que, a princípio, né, logo após a independência dos Estados Unidos, tinha como objetivo a América para os americanos. Então, o objetivo dos Estados Unidos, a princípio, era proteger a América Latina da colonização dos europeus. Então, tanto impedir que eles criassem novas colônias, quanto incentivar essas colônias à sua independência. Entretanto, no final do século XIX, você teve toda a questão do imperialismo, e é nesse momento que a doutrina Monroe ela para de ser uma proteção e ela começa a ser mais um exercer de poder. Então, os Estados Unidos ele exerce poder econômico a partir do momento que ele faz alguns financiamentos em busca de um retorno. Esse retorno nem sempre é econômico, ele pode ser também um retorno político, como, por exemplo, durante o governo do Vargas, né, o último governo dele, que eles simplesmente pararam de financiar o Brasil a partir do momento que o Vargas se recusou a participar da Guerra da Coreia. Então, não são financiamentos feitos por bom grado, eles faziam esperando um retorno, tanto econômico quanto político. E você também tinha essa tentativa de tornar esses países também liberalistas. E com a Guerra Fria, isso só se intensifica mais ainda. E como tentativa dos Estados Unidos de impedir que houvesse uma revolução nesses países da América Latina, é que ele começou a fazer determinados financiamentos a grupos militares nesses países, com o intuito de ir contra essa suposta ameaça comunista. Por que suposta? Porque na maioria dos países nem sequer existia. O Brasil é um grande exemplo disso. Quando você olha na história, não tinha ameaça nenhuma, mas ainda assim foram feitos financiamentos para esses grupos militares, porque através desse poder militar, de governos militares, ele conseguia impedir que houvesse revoluções. E através desses investimentos, para impedir o comunismo nesses países, você acarretou em diversas ditaduras, como a ditadura na Argentina, no Uruguai, a ditadura no Chile, que foi uma das mais violentas, e também a ditadura no Brasil. E é a partir de toda essa análise, tanto desde a colonização até o final da ditadura, que você utiliza para entender como é que a América Latina chegou nesse subdesenvolvimento. Bom, eu vou falar um pouco sobre o muralismo na América Latina. E para começar a falar do muralismo, primeiro tem que falar sobre a contextualização do surgimento dele, né? O muralismo surge no México, né? No México revolucionário, pós-revolução. E essa revolução mexicana aconteceu por conta dessas ditaduras que a Aline estava falando, que a ditadura no México, a ditadura do Porfírio Dias, estava rolando desde 1876, e o México também tinha passado por uma crise econômica em 1907, que tinha agravado a situação da população. E aí os trabalhadores urbanos começaram a se organizar e contra, né, essa exploração que eles estavam tendo. Os trabalhadores rurais começaram a reivindicar distribuição de terras, porque tinha muita concentração de terras no México, como a gente bem conhece aqui no Brasil também. E também tinha tido uma lei que durou mais ou menos uns 20 anos, que era a Lei dos Baldios, que ela simplesmente permitia que pegasse terras indígenas e distribuísse para latifundiários e investidores estrangeiros.
E aí o povo mexicano começou a se revoltar, a se organizar, e a Revolução Mexicana aconteceu em 1910, derrubando essa ditadura. E no começo aconteceram vários babados. O primeiro que entrou não fez a reforma agrária, tinha prometido isso, não fez. Aí o Emiliano Zapata, que apoiava esse primeiro cara que não fez, Francisco Madero, ele pegou o exército dele, ele foi contra isso, e por fim a revolução aconteceu. Aconteceu a reforma agrária em si, e no meio disso, nesse México pós-revolução, começou uma efervescência artística, onde os artistas mexicanos começaram a pensar numa arte revolucionária. E essa arte revolucionária basicamente pegava influências das artes indígenas mexicanas, né, das pré-colombianas, tipo maia, azteca, inca, e também pegava influência dessa arte moderna, dessa arte que veio com a colonização, né, que com certeza de alguma forma estava lá. E aí, a ideia dessa arte revolucionária também era ser uma arte para o povo, era uma arte para as camadas populares. E aí uma forma de fazer isso foi em espaços públicos, e foi assim que surgiu o começo do muralismo. Pode passar, Paulo. Bom, o muralismo, ele surgiu nesse contexto pós-revolução, e ele tinha temas da história do México, de acontecimentos políticos e sociais do México, retratando o povo. E é isso que eu acho muito interessante, que é uma arte para o povo, feita pelo povo, e tem essa função de contar a história do México através das imagens. A maior parte da população mexicana na época era analfabeta, e aí essa arte cumpria um papel pedagógico mesmo, assim, mas também era uma ferramenta política, né, assim, de trazer essa mensagem de luta contra as desigualdades, contra a exploração que eles estavam vivendo e tal. E aí o muralismo começou a surgir ali na meiuca do México, mas foi sendo reconhecido, foi saindo do México, digamos assim, e aí os próprios artistas mexicanos foram sendo convidados para expor, para pintar em outros lugares e tal. Pode passar. Eu vou falar um pouco de alguns muralistas mexicanos. O primeiro é o Clemente Orozco, que ele pegava muitos aspectos, se inspirava, se influenciava, aspectos do sofrimento e das tragédias que tinham acontecido na história. Então as obras dele são bem dramáticas, assim. No caso, essa é a La Trinchera, que está na Escola Nacional do México. Essa segunda obra é do David Siqueira, que também retratava os camponeses, né, e a luta deles contra a ditadura. Pode passar. Essa é a Rina Lazo. Essa obra chama Vulnerável Avô Milho, que tem muita essa incorporação da cultura pré-colombiana. E o nome mais conhecido, talvez, é o Diego Rivera, o famoso boy da Frida Kahlo. Inclusive, eu peguei essa imagem, né, que essa obra chama Visão Política do Povo Mexicano, que está no Ministério da Educação do México, e tem como figura central ali nessa obra a Frida Kahlo, e mostra um movimento social ali da época. Bom,
Eu quis trazer esse caso do Diego Rivera, porque, como eu disse, o muralismo foi ficando conhecido e foi se espalhando, e vários países europeus, até o próprio alguns dos Estados Unidos, foram chamando os artistas mexicanos para pintarem lá no país deles. Aí esse é o caso que o Rockefeller, que era um dos caras mais ricos dos Estados Unidos, talvez o cara mais rico dos Estados Unidos, chamou o Diego Rivera para pintar um mural no Rockefeller Center. O Diego Rivera aceitou, mostrou o projeto para o Rockefeller e começou a pintar. Aí, no final, quando ele já tinha pintado, o Rockefeller viu que em uma das partes, acho que nessa parte direita da asa ali, ele pintou o Lenin. O Diego Rivera, que era um marxista roxo, e o Rockefeller, que era um ricaço dos Estados Unidos, quase ali na Guerra Fria, talvez. Eu não sei se essa época já estava rolando 32. Enfim, mas já existia esse burburinho assim, e aí o Rockefeller não gostou, ele falou, olha, você tem que tirar ele dali, porque senão não vai manter essa obra ali. E o Diego Rivera se recusou de tirar, o Rockefeller foi lá e destruiu o mural todo. Não existe mais esse mural por causa da imagem do Lenin, que o Diego Rivera se recusou de tirar, e aí o mural foi destruído. O Diego Rivera até chamou isso de terrorismo cultural, que não sei o quê, mas ficou por isso. Pode passar. Aí, o muralismo no resto da América Latina ali, eu trouxe na Bolívia o Miguel Alandia Pantoja, que ele fez essa obra assim, em homenagem à Revolução de 1952, que aconteceu na Bolívia, que também promoveu a reforma agrária, que também era um movimento popular. E na Bolívia também teve isso de muitos murais em homenagem à Revolução. Aí no Chile tem o Júlio Scames. Pode passar. Do Peru, eu peguei esse José Sabogal. Esse mural pintado tá nos Estados Unidos. Ai, como é que é o nome? Enfim, tá no Banco Interamericano de Desenvolvimento de Washington, nos Estados Unidos. E do Equador eu peguei esse Eduardo Kingman, que fez essa obra que eu achei muito bonita, e o título dela chama A Linguagem do Povo. Pode passar. E também esse muralismo se refletiu aqui no Brasil. Aí, inclusive, antes da pesquisa para o aulão, eu nem sabia que o Portinari era um membro do muralismo, mas ele foi. E essa obra que eu trouxe dele, na verdade, são 2 murais que eles foram doados para a sede da ONU em 1954 e chama Guerra e Paz. E ele é enorme, como está escrito ali, as dimensões dele são 10 metros por 14 metros. Isso era uma coisa bem interessante do muralismo também, que, né, principalmente ali na origem, só voltando um pouquinho, que por causa da dimensão do tamanho, né, assim, ele era grandioso, não grandioso num sentido de divino, né, grandioso literalmente, eram obras gigantescas e eram obras feitas para o povo, para estar ali no cotidiano de todo mundo, e não eram para ser guardadas em museus ou em instituições que despopularizassem isso. Era uma obra feita para contar a história, e para contar a história para as camadas populares, para quem convive ali, quem faz acontecer ali. Aí, bom, hoje eu trouxe um pouco do muralismo atual no Brasil. Ele se correlaciona, ele coexiste com o grafite. E aí eu trouxe o primeiro exemplo da crioula.
ela é uma artista muralista mineira, se eu não me engano, que tem obras em vários lugares, mas principalmente em Belo Horizonte, que ela também usa... É legal pensar que o muralismo, até hoje, carrega um pouco desse aspecto político, esse aspecto militante que se deu no início, né? E aí outros exemplos também são os Gêmeos, que são de São Paulo, e o Cobra também, que é de São Paulo, que trazem também esse aspecto político, mas principalmente Cobra é um pouco questionável, mas eles trazem isso para as obras dele, né? O Cobra, inclusive, tem um dos maiores murais do mundo, ele está no Guinness Book. Acho que eu não sei se ele bateu o recorde dele outra vez, ou esse é o maior mural do mundo. É que essa imagem que está aparecendo do Cobra é só um pedacinho do mural, mas é um mural gigantesco, assim, com muitas imagens. E é isso, gente. Agora eu vou falar um pouco da fotografia latino-americana, e eu destaquei apenas 4 fotógrafos, porque tem uma infinidade, mas é só para a gente poder ter talvez a gente não conheça tantos fotógrafos latino-americanos, então para dar uma certa visibilidade. Eu vou começar pelo Martin Chang, e ele foi um fotógrafo indígena peruano e foi educado pelos pais na língua quechua, que é o povo que faz parte, e a cultura dos povos andinos também. Por ele ser camponês, ele tinha uma forte relação com a luz natural, o que fez com que ele se interessasse pela fotografia quando trabalhava nas minas próximas ao Lago Titicaca, porque ele conheceu alguns geólogos que sabiam um pouco sobre fotografia, então ele viajou com o pai dele até Arequipa para conhecer um fotógrafo que foi o Max de Vargas, e ele conseguiu ser assistente desse fotógrafo por cerca de 7 anos. Em 1917, ele conseguiu vender seus materiais para cartões postais, mas 3 anos depois ele se muda para Cusco e abre um novo estúdio, o qual ele começa a fazer os retratos da sua terra e do seu povo nos Andes. Uma de suas obras, ela foi reconhecida pelo Museu de Arte Moderna de Nova York como uma das maiores do século XX, por conta de sua foto humanista. A foto humanista é porque o Chamb ele não se distanciava de seu fotografado. Ele, independente da hierarquia ou então da classe social, o que importava para ele era apenas mostrar a cultura, independente se ele vai ganhar alguma coisa com isso ou não. Ele foi considerado o primeiro fotógrafo humanista do Peru, e suas obras foram muito reconhecidas internacionalmente e são consideradas patrimônio da nação. Sobre o povo quechua, o qual ele retratou, ele é um conjunto diverso de populações andinas que descendem do Império Inca, e a sua maioria é originária do Peru. É uma cultura super complexa, com tecnologia muito avançada em diversas áreas, seja na agricultura, na arquitetura, na metalurgia, na cerâmica. E por conta dessas formas sofisticadas do aproveitamento econômico do território, eles são muito bem adaptáveis às condições climáticas e geográficas do país. Eles, entretanto, não tinham anteriormente um governo centralizado, o que promovia constantes guerras incaicas e de conquista entre esta população. No século XVI, houve grandes migrações populacionais e epidemias que dizimaram uma boa parcela dessa população. E junto com as invasões espanholas, eles diminuíram de 10 milhões para 1,5 milhão em apenas 2 séculos. Essas ocupações espanholas, elas ficaram conhecidas depois como o colapso demográfico ou a catástrofe, e os quechuas eles foram forçados a se deslocarem para as chamadas comunidades de índios, que era uma forma hispânica de assentamento para facilitar o controle político e econômico para a difusão da doutrina cristã. A religião católica, depois de um tempo, foi incorporada à cultura nativa, e os cultos andinos e incaicos foram fortemente repreendidos. Depois de um tempo, houve o surgimento da religião andino cristã,
que os rituais e práticas de cura dos povos nativos, eles conseguem resistir até hoje, bem como os ritos, as tradições, as danças e as músicas, como a gente pode ver com essa primeira imagem das camponesas de Quijano, e também sobre o local onde eram registradas imagens da vista parcial de Machu Picchu. Agora, falando no contexto mexicano, sobre o Manuel Álvares Bravo. Como tinham dito da Revolução Mexicana, o período após isso foi o chamado Renascimento Mexicano, que foi um movimento cultural que durou cerca de 30 anos e que teve o muralismo mexicano, teve a criação também do Instituto de Antropologia e História e a fundação do Instituto Nacional Indigenista no México. Esse período ele foi marcado por um forte nacionalismo cultural e que visava recuperar o passado histórico do México. O objeto de estudo da antropologia, na época até, era o pluralismo cultural do país, o que conseguia se correlacionar também com a museografia da época, que era esse resgate do passado pré-hispânico e também outros acontecimentos que também estão atuando na história contemporânea do México. Essa ideia de identidade cultural, desse renascimento, ele veio com o escritor José Vasconcelos, que também promoveu muito o muralismo no país, e porque ele via na arte uma forma própria para que os mexicanos pudessem retratar a sua identidade coletiva. Nesse contexto, o Manuel Álvares Bravo ele foi um dos fundadores da fotografia moderna mundial e também teve grande importância para esse renascimento. Ele foi considerado um dos maiores representantes da fotografia latina do século XX e ele nasceu na cidade do México. Só que tanto o pai dele quanto a avó eram muito apaixonados pela fotografia, mas ele teve que interromper os estudos com a morte do pai. Ele era autodidata, desde cedo ele explorava as possibilidades da câmera e os procedimentos fotográficos, e no começo da vida artística dele, ele adota o pictorismo. Depois, com os estudos na Academia de São Carlos, ele adota estéticas mais modernas, com o cubismo e as possibilidades da abstração. E em 1930, ele inicia a fotografia documental e conhece a fotógrafa Tina Modotti por uma revista, e ela que vai apresentar ele Diego Rivera e a outra fotógrafa, só que estadunidense, o Edward Weston. Ele encarna essa modernização no México, a busca pela identidade cultural, como mostra a segunda imagem, do Dia de Todos os Mortos, a arqueologia, a história e a etnografia em seus trabalhos. Ele apresentou cerca de 150 exposições individuais e foi nomeado pela crítica como o poeta da lente, porque ele conseguiu expressar a essência do México por meio de seu olhar humanista, o que conferiu a ele uma dimensão universal. Sobre a primeira obra, O Dois Pares de Pernas, a gente pode observar um outdoor que anuncia uma moda popular da época e o que pode se referir ao surgimento do consumismo no país. E como eu tinha falado dessa modernização, bem como a industrialização e a globalização no México, eles impulsionaram a disponibilidade desses bens de consumo. Contudo, se a gente observar, eu não sei se dá para ver, tem um letreiro em cima da janela que diz instalações elétricas, o que a gente pode sugerir que quem é que está por trás de todo esse consumismo, qual é a mão de obra que está por trás dessa suposta modernização. Pode passar. Obrigada. Agora, sobre o Chile, trouxe o Sérgio Larraín e o abandono infantil. Para contextualizar, desde a primeira metade do século XX, o Chile vem enfrentando um dos maiores problemas sociais, econômicos e políticos do país, que é o abandono infantil, e que se intensificou muito durante os anos de 1930 e 1950. Antes disso, em 1920, o Chile estava passando por uma suposta prosperidade econômica, que foi muito impulsionada pelo governo de Carlos Ibáñez del Campo, porque ele
trazia-se investimento na modernização da estrutura produtiva, mas isso só foi possível por conta das dívidas externas que o Chile estava vindo adquirir, principalmente de Nova York, que estava se impondo como a nova capital financeira mundial. Só que com a Grande Depressão estadunidense, essas dívidas chegaram ao fim e uma crise bancária em escala mundial acabou acontecendo. Então a população começou a organizar protestos contra o governo atual do Chile, o que obrigou o Carlos a renunciar. Depois disso, ainda teve um agravo ainda maior dessa crise política, porque por mais de um ano o Chile ficou governado por diversos partidos. E mesmo com o retorno dessa normalidade política, ainda havia muitos desempregados que tiveram que acabar morando nas ruas ou migrando para os campos, principalmente na capital do Chile, que é Santiago. E assim que houve o surgimento das classes marginais no país. Ainda hoje, segundo os estudos, estimam-se que haja cerca de 45 a 60 mil crianças abandonadas só em Santiago, e ainda 22,8%, quase 23% de toda a população se encontra abaixo da linha da pobreza. O Larraín, que ele foi muito pouco conhecido pelo público, porém ele foi apadrinhado por outro fotógrafo francês, que é o Henri Cartier-Bresson, e é no Chile mesmo que ele começa a registrar essas crianças abandonadas, principalmente na cidade de Valparaíso. Essas fotografias, elas representavam tanto a personalidade rebelde do Larraín, quanto as integrações sociais que ele era totalmente contra, quanto o desejo dele por uma sociedade um pouco mais igualitária. Ele foi filho de uma família rica, mas ele desprezava a burguesia. Porém, foi devido a ela que ele conseguiu ter todo esse contato na infância com a arte, principalmente pela literatura, que ele gostava também demais. Tem alguns críticos que descrevem os planos das fotos dele como incomuns, porque os enquadramentos são cortados e as imagens muitas vezes estão a nível do chão. Porém, foi esse primeiro trabalho dele sobre a vagabundagem infantil que chamou a atenção do Museu de Arte Moderna de Nova York e que comprou 2 de seus projetos. Um ano depois, o Cartier-Bresson, que era o padrinho dele, o convidou para fazer parte da Magnum, que era uma agência de fotógrafos, mas depois de pouquíssimo tempo ele deixa essa carreira porque acredita que o mercado degrada as informações de suas imagens. Essa primeira imagem, as duas, na verdade, são referentes ao abandono infantil, e nessa primeira dá para ver que o enquadramento dele como é diferente, e a segunda, que é As Filhas do Pescador, apesar de ter ocorrido lá no Chile, a gente pode até correlacionar com o livro Capitães da Areia, de Jorge Amado, aqui do Brasil, só que numa perspectiva que o que acontecia na Bahia. Por fim, eu trouxe a Madalena Schwartz. Peraí que travou. Contextualizando também, ela veio para cá no período de Segunda Guerra Mundial, aos 12 anos, que ela não é brasileira, ela é húngara, só que ela se mudou com a família para cá, porque eles eram judeus, então, né? E ela também começou a fotografar mais velha, com 40 anos de idade, por aí, 50, e num contexto de ditadura militar no país. Esses anos, de 1960 e 1970, eles foram muito marcados por essas transformações sociais no Ocidente, o que acabou impulsionando uma revolução cultural, como a alteração de antigos valores, por exemplo, os conceitos até então vigentes de casamento heterossexual e a hierarquia patriarcal. As revoltas estudantis que ocorreram nos Estados Unidos em 1968, eles conseguiram expandir essa contracultura que estava nascendo para a América Latina. Em contrapartida a esta nova revolução, esses novos padrões, os movimentos de repressão também se intensificaram muito. Em 1970, no Brasil, a gente teve o regime militar, os extermínios
dos grupos de esquerda, exílios de ídolos populares e essa desarticulação dos movimentos artísticos engajados, o que fazia com que o pluralismo de ideias e comportamentos não era nem um pouco aceito. Trazendo também ainda em 1960, a moda ela teve grande importância como uma maneira de protesto e resistência política para os jovens, que foi uma das influências mais representativas da moda no século XX. O David Bowie, por exemplo, ele foi um dos primeiros que mudaram e trouxeram uma imagem um pouco mais explícita dessa imagem travestida e estabeleceu um novo conjunto de ícones visuais, o que foi copiado também e inspirou muito o Ney Matogrosso e o Caetano Veloso da MPB no Brasil, que projetava essa imagem mais andrógena, e os códigos de vestuário de homem e mulher também ficaram muito mais flexíveis. Sobre a Madalena, ela tanto retratou este cenário de famosas aqui, tipo Disc Croquettes, que é a imagem da esquerda mesmo, quanto até mesmo ela conseguiu retratar gente um pouco mais famosa, como a Clarice Lispector, e também algumas camadas da sociedade que eram mais marginalizadas. Como eu te dito, ela nasceu na Hungria, em Budapeste, e se mudou para cá aos 12 anos, e com quase 40 que foi para São Paulo. Ela abriu, em princípio, uma lavanderia no centro, mas por conta de um concurso de auditório que o filho conseguiu ganhar e uma máquina fotográfica, ele não tinha muito interesse, então ela pegou simplesmente para ela. E ela fez alguns cursos de formação básica no Foto Cine Clube Bandeirantes e se destacou muito por conta dos seus retratos artísticos da população alternativa. E foi durante esses anos de chumbo que ela se interessou em retratar alguns personagens muito diferentes dela mesma, que é essa sociedade um pouco mais, vamos dizer, invisibilizada. E ela ficou conhecida muito por sua força de empatia, porque ela acolhia esses fotografados dentro da sua própria casa, num estúdio totalmente improvisado, mas era um local como uma válvula de escape quando tudo era tão terrível. Ela fazia do ato fotográfico um gesto existencial e político pela cidadania, e é por meio dessas fotografias que ela conseguia dar espaço para os oprimidos pela ditadura no país. Eu acho que é isso. Chegou a minha vez. Eu vou falar sobre Gabriel Garcia Marques e a literatura latino-americana. E quando o Paulo chegou falando, porque eu quero fazer um aulão sobre a América Latina, eu já cheguei e falei, meu Deus, por favor, deixa eu falar sobre o Gabo. Eu amo muito esse cara. Só queria começar dizendo isso, expondo o meu amor por ele. Então, antes de tudo, antes de começar a falar sobre ele, propriamente dizendo, né, eu vou falar um pouco sobre o realismo mágico, que é um gênero literário que também é meio político. Ele existe também nas artes visuais, só que ele acabou sendo maior na literatura mesmo. Ele iniciou durante a ditadura como uma forma de protesto para essas ditaduras que as meninas falaram anteriormente. E o livro que mais marcou esse período, o realismo mágico, propriamente dizendo, foi o livro 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, que é a principal obra dele. Ele ganhou um prêmio Nobel de literatura por causa desse livro, e é o segundo livro mais importante da língua espanhola, depois apenas de Don Quixote. Então, é um livro muito bom, eu vou falar um pouco mais sobre ele. Então, o realismo mágico, esse gênero literário, ele fala basicamente sobre coisas mirabolantes, metáforas, alegorias que são feitas de uma forma inverossímil para explicar a realidade.
do tipo, coisas fantásticas e absurdas que acontecem de uma forma que você fica pensando, tá, isso não é real, mas elas falam sobre coisas reais. É meio confuso, mas quando eu for explicar os 100 anos de solidão, vai dar para ver isso muito claramente. Pode passar. Bom, vou falar um pouquinho da vida do Gabo. Esse bebezinho fofo, ele é o Gabo, que é... O nome dele é Gabriel Garcia Marques. Ele é colombiano, nasceu dia 6 de março de 1927 em Aracataca, na Colômbia. E o nome dele é Gabriel Garcia Marques, mas chamar ele assim é a mesma coisa que chamar o Pelé de... Como é o nome dele? Acho que é alguma coisa, sei lá, do Nascimento, mas ninguém chama o Pelé pelo nome dele. É a mesma coisa com o Gabo. É Edson Arantes, é a mesma coisa que chamar o Pelé de Edson Arantes. Quem é Edson Arantes? É o Pelé, cara. Então, o Gabriel Garcia Marques é o Gabo. Ele é o filho mais velho de 11 irmãos e aos 2 anos ele foi morar com os avós. É uma informação muito importante porque os avós dele são grandes inspirações na vida dele. Inclusive nos livros dele, os avós e os pais. Tem 2 livros que falam bastante sobre isso. Que um é 100 Anos de Solidão, que ele se inspirou completamente nos avós dele, na família Marques em geral, e o Amor nos Tempos do Cólera, que conta a história dos pais dele, de como eles se conheceram, como foi o romance dos dois. Então, o Gabriel Garcia Marques, ele gostava muito de retratar essa realidade que ele estava inserido, sabe? Ele falava sobre as coisas cotidianas da vida dele de uma forma mágica. Pode passar. Bom, aqui temos uma frase do nosso querido Franz Kafka, que é: quando certa manhã Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseando num inseto monstruoso. E aí, o Gabo, quando ele leu isso, ele pensou: então eu posso fazer isso com os personagens? Criar situações impossíveis? Isso é uma informação muito legal que a gente pode tirar, porque ele começou a escrever por causa do Kafka e de um estadunidense chamado William Faulkner, que é um outro autor. E ele curtia muito esses caras que faziam essas coisas meio impossíveis na literatura, e ele se inspirava pra caramba. Então ele sempre dizia que ele tinha três grandes inspirações para a literatura dele. Isso antes dele casar. O Faulkner, o Kafka e a avó dele. E isso é muito legal, porque ele gostava muito, ele foi uma pessoa que ele viajou muito na vida dele, ele morou em vários países da Europa, e ele sempre dizia que ele gostava muito de ver a diferença das culturas europeias para a cultura dele. E apesar dele sempre viajar para esses lugares, ele nunca fugia das raízes dele. Pode passar, Paulo. Ele foi um grande jornalista. A carreira dele mesmo foi feita no jornalismo, na Colômbia e no México. Mas ele começou a faculdade de Direito e não terminou. Ele começou e abandonou para começar justamente no jornalismo. Aí aqui tem o nome de alguns jornais que ele participou, como é o Espectador, é o Universal e é o Heraldo. Ele tem vários livros dele que são justamente livros jornalísticos. O último livro que ele escreveu em 2004, ele morreu em 2014. Ele se chama Memórias de Minhas Putas Tristes, que fala justamente de um jornalista que todo mundo fica pensando, tipo, será que esse jornalista, na verdade, era um alter ego dele? Enfim, ele era muito ligado nessas coisas mais acadêmicas sobre o jornalismo. Pode passar. As principais obras dele, eu já citei 2, são O Amor nos Tempos do Cólera, 100 Anos de Solidão. Temos mais algumas aí, como Crônicas de uma Morte Anunciada, Revoada. Tem outra também muito interessante que chama Ninguém Escreve ao Coronel. E que eu acho que... a minha favorita dele é 100 Anos de Solidão, mas Ninguém Escreve ao Coronel também é muito boa. Porque ele fala que
também tem muito a ver com essa história de solidão latino-americana. Sobre isso, pode passar. É o próximo ponto que eu gostaria de falar. As obras dele trazem muito da América Latina em si, sabe? Do cidadão latino-americano, de como os personagens eles são retratos da realidade. E nisso ele escreveu 100 Anos de Solidão, que foi sua principal obra. Ela fala sobre a família Buendia. A família Buendia, eu tenho aqui uma árvore genealógica sobre ela. É uma família que repete vários nomes. Não sei se aqui dá para ver, mas aqui tem o José Arcádio e a Úrsula, que eles são os principais. Depois tem o filho, que é o José Arcádio, e o Aureliano. E aqui vai passando várias gerações de José Arcádios e Aurelianos, nomes sempre repetidos, e como se isso quisesse dizer uma coisa de tipo, as histórias se repetem também, sabe? Os nomes se repetem, assim como as histórias se repetem. Aqui tem o José Arcádio, só que dá para perceber que os nomes masculinos se repetem, mas os femininos não. As mulheres têm sempre nomes fortes. A Úrsula, a Remédios, a Santa Sofia de la Piedade. E esses nomes todos, toda essa família, a família Buendia, ela é muito inspirada na família Marques. Essas histórias, elas são muito inspiradas nas histórias que os avós do Gabo contavam para ele quando eles eram crianças. Quando ele era criança, né? Tem muito sobre... tem citações sobre porcos com umbigo de lombo, pássaros sem patas, cabeças e orelhas de mulas, corpos de camelo, coisas muito extraordinárias, assim, que eram coisas que os avós do Gabo contavam para ele quando ele era criança. E ele utilizou dessas coisas absurdas para contar coisas reais na obra dele. Então, ele criou todo um mundo fictício, ele criou a cidade de Macondo, que ela pode ser vista como um reflexo tanto da Colômbia quanto de toda a América Latina. Quem fundou essa cidade foi o fundador da família, o José Arcádio, e a Úrsula, a esposa dele. E tinha poucos habitantes. No livro fala que era uma cidade com pessoas que não tinham mais de 30 anos e que não existia um cemitério, porque ninguém tinha morrido ainda. Então, isso dá para ver como que essa cidade é um reflexo de um continente que vai se delineando de dentro para fora, dos próprios cidadãos que vão criando essa identidade e vão criando esse espaço. Nessa história existem vários personagens da família, existem filhos legítimos e ilegítimos, essas gerações vão tendo filhos com suas esposas e com prostitutas. Várias obras do Gabo têm muita presença de prostitutas, porque isso diz muito sobre a solidão dos homens dentro dessas obras, que procuram ficar menos sozinho com a companhia de pessoas que não estão dentro do seu ciclo social. Então, todos esses personagens, eles sofrem essa solidão. A solidão é como se fosse uma personagem à parte da história, sabe? Existem vários José Arcádios e Aurelianos e várias mulheres importantes, e a solidão que ronda todos eles. Nessa história existe uma epidemia de insônia, que é como se ninguém conseguia dormir. Ninguém conseguia dormir nunca. Era uma coisa que ia passando. E aí, durante a noite, as coisas continuavam, porque ninguém nunca conseguia dormir. E ninguém sabia o que isso acontecia. Isso é mais um traço do realismo mágico, porque não existe uma epidemia de insônia, mas lá existia. E isso quer dizer muita coisa sobre os personagens, sabe? Porque dormir é um ato natural do ser humano. E eles simplesmente não conseguiam. Então, essa solidão ela vai sendo passada de geração em geração.
E todos esses personagens, eles se envolvem em revoluções, eles eram muito ligados com a criatividade, principalmente o José Arcádio, da primeira geração, ele curtia muito fazer uns inventos, ele era alquimista, e vários amores proibidos, amores legalizados com diferentes pessoas, tem muita corrupção, muitos deles são envolvidos com a política. Aqui fala bastante também do Coronel Aureliano. Eu vou falar da política um pouco mais para frente. E com tudo isso, vai sendo formada essa identidade da América Latina. E o instrumento narrativo dessa história é o realismo mágico. Eu acho que sobre isso é só isso. Deixa eu ver mais aqui. Pode passar, Paulão. Bom, agora eu vou falar sobre a política. Eu lembro da Aline falando sobre os países serem considerados periféricos dentro da América Latina. E os países desenvolvidos são considerados países centrais. Então, 100 Anos de Solidão fala bastante sobre a periferia do capitalismo mundial. Ela é um livro que retrata a luta entre liberais e conservadores, onde os liberais geralmente eram maçons, eles lutavam contra a igreja, eles eram a favor de casamento fora da igreja, no civil, eles eram a favor do divórcio, reconhecer os filhos tanto legítimos quanto ilegítimos, e eram contra o autoritarismo. Ao contrário dos conservadores, que eram favoráveis à manutenção da ordem, da igreja e da moral familiar. O José Arcádio e o Coronel Aureliano, bom em dia, eles eram grandes lutadores, eles lutavam muito pela política liberal. Eles defendiam muito isso. O que mais? A história também fala bastante sobre a perpetuação de poderes de regimes autoritários. Então, nessa luta que o Coronel Aureliano está contra os conservadores, tem muita dessa marcação do autoritarismo por parte dos conservadores. Tem coisas sobre a reforma agrária também, onde os latifundiários liberais eles se juntavam com os conservadores para impedir a revisão dos títulos das propriedades. Tem muitos desequilíbrios da Grande Terra por conta da reforma agrária. E eu acho que o tema mais falado sobre política nessa obra é a corrupção, que alguns dos aurelianos, ou dos José Arcádios, eu não me lembro, ele vira governador, e o cara era extremamente safado, era um político, sabe, muito, muito caricato, que ele realmente era corrupto e ele dizia isso para todo mundo. Também na obra teve uma invasão da Companhia Bananeira, que era uma exportadora de matéria-prima. E o que ela fazia? Ela explorava a cidade de Macondo e tirando, tipo, todas as matérias-primas, e isso destruindo a cidade, né? E como Macondo é um reflexo da América Latina, isso diz muito sobre a Europa e os Estados Unidos que chegam aqui no continente para invadir e tirar as matérias-primas, assim como deixar os nativos sem terra e tudo mais. Eu acho que é isso. Eu vou mostrar aqui os livros que eu tenho. Eu tenho esse aqui, que é o 100 Anos de Solidão, ele é super bonito. Tem esse aqui, que é a Crônica de uma Morte Anunciada. Esse é Amor nos Tempos do Cólera. Esse aqui é sobre um chileno, que ele é assassinado. E é muito bom, porque ele é assassinado na primeira linha do livro. Geralmente nos livros a gente espera para o cara morrer no final. Mas a primeira frase do livro é literalmente: no dia em que matariam Santiago Nazar, ele levantou às 5h30 da manhã. Então ele já dá toda a trama aqui, e mesmo assim você fica impactado com como o cara escreve bem. Esse aqui é o que eu disse que é sobre
a história de amor dos pais do Gabo. Ó, esse daqui é um livro de contos. Esse é um livro muito bom também para falar sobre o cidadão latino-americano, porque tem várias coisas místicas, tem várias bruxas, tem prostitutas também, tem uma história que é literalmente uma mulher, ela furou o dedo em alguma coisa afiada, ela furou o dedo, e aí ela ficou sangrando na neve e ela morreu, só porque furou o dedo. É uma coisa muito, assim, absurda. Isso é muito caricato dos livros do Gabo. Olha ele. E esse aqui também é o General em Seu Labirinto. Esse livro aqui, ele fala muito sobre política, muito mesmo. Assim como ninguém escreveu Coronel, que eu não tenho aqui, mas essas figuras de generais e coronéis são sempre presentes nos livros dele, porque ele era um grande ativista. Ele foi... Tô quase assim, Paulo. O Gabo, ele foi um grande ativista de esquerda da América Latina. Ele era muito amigo do Fidel Castro, que era o ex-presidente de Cuba. E ele era muito envolvido com essas causas sociais. Eu acho que aqui eu tenho um panfleto sobre o Gabo. Tem umas fotinhas dele aqui. Calma aí, que vocês pediram para mostrar o Gabo. Ó, aqui ele. Ó, é um velho fofinho, é. Ele é. Ele morreu em 2014 de câncer. E já estava com 87 anos. Ele teve um casamento só com uma mulher chamada Mercedes, que era tipo a mulher da vida dele. Ó, ele ganhando o prêmio Nobel. E ele foi um grande homem, sabe? Ele fez uma fundação chamada Fundação Gabriel Garcia Marques, que ajudava as pessoas que eram analfabetas e, enfim, era mais voltado também para essa questão da educação. É isso. É isso. Eu acho que eu não me enrolei. Eu acho que eu consegui falar. Ó, só uma coisinha aqui, o Gabo com o Fidel Castro. Ô, Paulo, agora é pra eu encerrar, né? Não, o Paulo não respondeu, mas eu... Ah, ele respondeu sim. Ó, então eu vou encerrar falando sobre um geral. Que esse aulão foi bem legal de planejar e foi bem legal de falar sobre isso também. Eu acho que as meninas também gostaram muito. Tudo que a gente falou aqui, a gente falou sobre a arte, a resistência, a literatura. A Aline falou um pouco mais sobre a política e a gente pode perceber que tudo isso influencia demais na sociedade atual que a gente vive. A gente é brasileiro e a gente faz parte, sim, da América Latina, apesar de, às vezes, a gente negar, a gente falar, não, porque a América Latina são só os países que falam espanhol. A gente também é latino-americano e a gente tem que abraçar essa identidade, porque é uma coisa muito bela, é uma identidade muito, muito linda e muito forte e resistente. E eu acho que é muito, muito legal ver tudo isso, sabe? Ver como essa sociedade foi se criando a partir de uma dominação europeia, de um apagamento histórico, e mesmo assim, toda essa resistência cria um continente tão lindo e tão amplo. E a gente falou pouca coisa perto das coisas que tem para mostrar sobre toda essa cultura que a gente está inserido, né? Então, acho que fica aí a dica para o pessoal
acompanhar, procurar coisas sobre muralismo e sobre fotografias e ler os livros do Gabo e sobre várias outras coisas incríveis que estão presentes na América Latina. É isso. Só adicionando a mesma coisa, essa frase do Júlio Cabreira, que inclusive eu escutei ontem na aula do Marquinhos, ele é um filósofo argentino e eu acho que essa frase ela meio que complementa a aula, né? Porque ele fala que a história da América Latina ela parte da dominação, resistência e revolta. Aquele contexto histórico que eu apresentei no início relaciona com a questão da dominação e toda a revolução que a Heloísa falou, as questões artísticas e literárias, isso mostra a resistência à revolta desse povo que, apesar de ter passado por todo esse processo de apagamento histórico, de genocídio dos seus povos nativos, por toda essa dominação, ainda assim resiste, e eu acho que tudo isso é muito importante também para a gente se reconhecer como um povo latino-americano. Eu também queria adicionar, tipo, que é legal pensar na pluralidade que tem na América Latina, né? Tipo, não dá pra gente colocar tudo num saco só e falar que é a mesma coisa, mas dá pra gente se juntar, porque a gente tem coisa em comum. É como a Luísa leu lá naquele poema do início, o que junta a gente passou por processos históricos muito parecidos, mas nós somos muito diferentes aqui dentro, mas acho que é isso o legal de continuar estudando sobre isso, né? Em uma reunião que a gente teve, até o Marcos perguntou por que a gente está falando sobre isso, qual vocês acham que é a importância. E aí, eu acho que a gente não chegou numa conclusão ainda, não sei se vamos chegar assim, o que é a América Latina, ou qual é a identidade da América Latina, mas eu acho interessante a gente continuar nessa busca, porque a gente está aqui, a gente está vivendo isso, esse processo não acabou ainda, e é importante a gente produzir e entender as coisas. Chegar no final aqui não tem o que falar, gente. Eu só vou pegar o gancho pelo que a Elo disse, que a Aline e a Renata também, fazer um agradecimento especial também a esses professores, as professoras que nos ajudaram a construir isso. Então, o Gabriel Carneiro, a Fernanda Miller, da História Geral, a Luara, o Marcos, que ajudaram muito essas meninas a construir essas aulas durante as reuniões, ajudando até mesmo com referências fora disso. A Aline me contava direto, não, que eu falei com a Luara, não, que eu falei com o Marcos e tudo, me indicou isso aqui. Posso? Falo, vai, minha filha, pelo amor de Deus, coloca isso aí. E é isso, gente. Muito obrigado para vocês que ajudaram a construir tudo isso daqui. E, meu Deus, gente, que aulão. Maiúsculo. Obrigada pelo convite, Paulo. Obrigada por todo mundo que ajudou nesse processo. Foi muito legal. Sério. Foi mesmo, valeu pela ajuda também, Paulo. Foi top. Amei demais fazer isso. Eu sempre fui uma aluna meio estranha, porque eu gostava de quando tinha seminário na escola. E o processo de pré-vestibular, ele tirou isso de mim, sabe? Então, ter a oportunidade de estar fazendo isso para mim foi incrível, de verdade. Eu amei. Dúvidas? Gente, quem quiser ligar o mic para falar com elas, fica à vontade, viu? É tudo nosso. Vem para o LCH, ó, tô esperando no LCH. Gente, a gente tem que fazer um mutirão na UFABC, ficar lá, ocupar aquele lugar e falar, gente, a gente só sai daqui quando abrir licenciatura para letras, quando abrir para história, para geografia, porque tem potencial pra caralho aqui e a gente quer utilizar ele.
Menina, só quero dizer que vocês foram incríveis. Eu cheguei um pouquinho atrasada, mas sei que vocês foram perfeitas, entendeu? Porque vocês são perfeitos, maravilhosos, inteligentes. E é isso aí. Você que é, Gleiquinha. A gente foi tudo, parabéns, viu? Eu tô quase chorando de orgulho. Vocês são muito perfeitas, sério. Queria falar que eu pesquisei bastante para fazer esse aulão, mas muitas das coisas que me ajudaram a entender e me ajudaram na pesquisa veio muito das aulas da EP. Assim, muito incrível. Vocês, gente, vocês abrem mentes. Gente, é tão gostoso ouvir isso de vocês, porque, assim, pensei esse aulão, gente, eu não tinha... Eu sou meio doido das ideias. Eu penso os bagulho, eu falo, o que vai ser? Não faço a menor ideia. Lá no meio, no final, a gente descobre como é que vai ser. Quem é da T2 noturno aí, tem aula comigo, sabe que eu chamo o pessoal para dar aula comigo de vez em quando. O pessoal chega, qual que é o tema? Fala, o tema é esse aqui. O que você fez? Nada, vamos produzir agora. Não sei, vamos embora, e aí a gente acha alguma coisa no meio do caminho. E aí, percebeu o quão incrível isso aqui se tornou, gente? O quão perfeito foi essa apresentação de vocês? É uma coisa fora do comum. Eu disse no começo e digo de novo. Se juntasse todos os professores da EP para produzir um aulão, não sairia tão bom quanto saiu isso aqui. Ele falou, tá quase chorando, eu tô aqui só me segurando. Steiner fez crítica a pisciano, sou pisciano, tá, Steiner? Não é por nada não, mas ó. Ele também. Eu também, filho. Oxi. Ixi, Maria, então... É autocrítica, então. Ai, gente, mas... É isso, eu queria agradecer muito a vocês por tudo isso, por trazerem nessa forma. Sei lá, não tem o que falar. Chegar no final do aulão e foi... Vocês fizeram tudo. Uma coisa assim que não tem como explicar, não tem como falar, não sei como agradecer. Eu sei o que aconteceu e o que aconteceu aqui vai ficar marcado, gente. Inclusive gravado, vai sair lá no Instagram, tá? Da Escola Preparatória. Nada não, mas depois vocês podem ver tudo de novo, tá, gente? Mas, minhas meninas, que coisa maravilhosa. Eu só tá muito orgulhoso de vocês. E acredito que todos os outros que estão aqui também estão. E vocês falam que a IP ajudou muita gente, é que vocês não têm noção quanto vocês nos ajudam como professores aqui. Porque, assim, é difícil, a gente está numa pandemia, está numa modalidade EAD, está com a educação sendo boicotada a todo tempo, e o que não faz a gente desistir, o que mantém a gente aqui com vocês, são vocês. Se não fosse vocês, não existiria nada disso. Eu espero que vocês tenham se sentido parte de tudo isso, e que vocês, de fato, possam bater no peito e falar, eu fui aluna da escola preparatória da UFABC, foi legal pra caralho, apresentei aula pra todo mundo, pra quem quiser, está abertão, tá lá no YouTube, quer ver? Toma o link. E é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido, espero que tenham gostado de tudo isso que a gente construiu junto. Agora eu quero fazer licenciatura. E agora? Já era, né? Renata, vem com a gente, vem. É isso, gente. Eu vou parar de gravar aqui e a gente fica aí e conversa mais baratinado. Pessoal, que está aqui assistindo essa gravação depois, beijo pra vocês. Maravilhosos.